divino companheiro no caminho. Tua presença sinto logo ao transitar, pois já dissipaste todas as sombras, já tenho luz, a luz bendita do amor. Fica, Senhor, já se faz tarde, tens meu coração para pousar. Faz em mim morada permanente. Fica, Senhor, meu Salvador. Oh, glória a Deus. Fica, Jesus bendito, pois tua presença faz toda a diferença. A sombra da noite se aproxima e nela o tentador vai chegar. Não me deixe só no caminho. Ajuda-me até chegar. Fica, Senhor, toda a igreja. Tens meu coração para pousar. Faz em mim morada permanente. Fica, Senhor, meu Salvador. Fica, Senhor, já se faz tarde. Tens meu coração para pousar. Faz em mim morada permanente. Fica, Senhor, meu Salvador. Aleluia. Como celebramos hoje, irmãos, pela tradição, o domingo conhecido mundialmente, no mundo cristão, como o Domingo de Ramos. Aqueles ramos de palmeira que eram lançados no percurso por onde aquele animal, aquele jumentinho, animal simples, que era usado só pelos que tinham menos condições, ali estava montado o Galileu, o homem que encarou o poder religioso da capital, que distorceu todos aqueles paradigmas religiosos e culturais daqueles dias. E entrando em Jerusalém era aclamado: Hosana, Hosana. Houve no século 17 ou 18, um pintor que, para reclamar ou para mostrar a distorção do poderio do clero romano, católico romano, pintou um mural em Roma, aonde de um lado havia o Papa e os seus prélados, os bispos, entrando em Roma montados em puro sangue, cavalos de raça, e do outro Jesus, com 12 homens simples e uma multidão tida como malfeitores, baderneiros, todo desengonçado num jumentinho, na sua entrada triunfal em Jerusalém. Pois bem, irmão, 8 dias havia se passado. Houve
uma quinta-feira terrível, aonde desde a madrugada, aquele que tinha trazido uma nova expectativa, renovado as esperanças, agora estava sendo justiçado ou injustiçado. E durante toda a madrugada aquele julgamento discorreu, aquelas acusações, mentiras, muita violência aplicada contra aquele réu, que mais tarde, algumas horas mais tarde, de forma terrível e brutal, seria crucificado entre dois malfeitores. A aparência em que ele estava na cruz era tão terrivelmente animalesca, uma coisa grotesca, deformada, que Isaías, 750 anos antes, fez uma radiografia precisa daquele estado em que se encontrava aquele ser. Mas agora era domingo, domingo de frustração, domingo de decepção, domingo de angústia, domingo de medo, domingo de se retrair. Por quê? Porque o coração destes homens, a exemplo do nosso, está contaminado pelo germe adâmico, que não nos permite ver, vislumbrar aquilo que Paulo disse, que o que não se vê é o que é eterno e é o que é real. Esses dois jovens, a Bíblia só cita o nome de um, não sabemos a posição em que eles ocupavam, com certeza não faziam parte do colégio apostólico, mas eram pessoas próximas, acompanhavam, conheciam a lida, que não sabemos quanto tempo eles acompanharam o mestre, mas com certeza, se não viram milagres, ouviram da boca de quem viu grandes milagres serem contados. Então o homem que transformou água em vinho, aliviou o coração de mães angustiadas, curou cegos, deu vista a cegos, curou leprosos, tocando no próprio leproso, quebrando um grande paradigma, até mesmo num preceito religioso. Andou por cima de água, multiplicou pão e peixe, tirou um defunto de 4 dias, já em estado adiantado de putrefação, de um túmulo. Agora tinha sido morto de forma terrível, como um maldito, como um criminoso, e agora esse povo estava só, desamparado. E esses 12 quilômetros de retorno de Jerusalém a Emaús deve ter se transformado, como diz uma música de Luiz Gonzaga, em léguas tiranas, difíceis de percorrer. Porque quando a dor aumenta, quando a dor aperta, é difícil. As horas são eternas, a noite é longa. Mas nesta manhã, mesmo nesse panorama de desconfiança, de falta de fé, de desânimo, de decepção, porque quanto maior é o objeto da nossa expectativa, quanto mais alto colocamos o nosso olhar em alguém, mais a decepção é grande se este alguém falhar ou nos faltar. Então hoje, nós vamos ver Emaús, o caminho onde a chama da fé volta a arder. A primeira coisa que nós aprendemos, de muitas que tem, selecionamos 4 para aprendermos nesta manhã de domingo. Nessa passagem que Lucas é quem narra em detalhes. Os outros evangelistas não entraram nesse pormenor, mas Lucas detalha, porque tinha uma finalidade do Espírito Santo para as nossas vidas. A primeira coisa que nós aprendemos está no versículo 14 e 15. Vamos, versículos 14 e 15. Naquele mesmo dia, iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. E aconteceu que enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles.
A primeira coisa que está nesse versículo é que o encorajamento vai existir quando o assunto da nossa conversa for sobre as coisas de Deus. Mesmo que o momento fosse difícil, mesmo que o momento fosse de decepção, mas aqueles homens iam tratando sobre o que tinha acontecido. E o que tinha acontecido tratava de Jesus, falava de Jesus. E era o assunto que eles iam tratando naquele caminho. E isso fez com que Jesus se aproximasse. O assunto não era sobre os últimos acontecimentos da política, dos poderes humanos, de fofoca, de conversas que não tem, que não edifica, que não traz proveito próprio. Mas era tratando exatamente do assunto em que tinha tocado os seus corações, e que mesmo entristecidos e decepcionados, mas eles insistiam em tratar do assunto. E quando se fala de Jesus, ele se aproxima. Ao invés de estarmos tratando sobre nossas perspectivas seculares, porque sabemos, e já disse alguém muito sabiamente, caixão não tem gaveta, mortalha não tem bolso, catatumba não tem garagem, tudo que aqui conquistarmos, tudo aqui fica. E o que vamos levar além do túmulo é aquilo que fazemos e tratamos dentro da obra do Senhor. Jeremias, no livro de Lamentações, o próprio título do livro diz, Lamentações, estava arrasado, estava no cativeiro, estava chorando pitangas, e só via coisa negativa, e só, vocês vão discorrer nos capítulos 1 até o 3, versículo 18, Jeremias só vendo dificuldade, barreira, punição, e isso e aquilo. Aí ele para e diz, espera aí, isso não tem futuro. Eu quero trazer à memória aquilo que pode me dar esperança. E o assunto dos discípulos que iam para Emaús, decepcionados como os brasileiros que viveram em 1950, na Copa daquele ano, que é histórico e está na internet, em que o Brasil lutava pelo empate para se sagrar campeão, perde para o Uruguai dentro de pleno Maracanã com quase 200 mil espectadores. Aquele domingo terrível no Rio de Janeiro de 1950. Repete-se de forma muito mais abrangente e avassaladora no coração destes pobres homens que iam voltando para casa, sentindo-se desamparados, sentindo-se frustrados naquilo que suas perspectivas haviam sido alimentadas. Mas mesmo assim, estavam tratando do assunto certo. E por isso, a pessoa certa se aproximou para tratar com eles. Malaquias capítulo 3, verso 16 e 17 diz assim: então os que temiam ao Senhor falavam uns aos outros. O Senhor atentava e ouvia. Havia um memorial escrito diante dele para os que temem o Senhor e para os que se lembram do seu nome. Eles serão para mim particular tesouro naquele dia que preparei, diz o Senhor dos Exércitos. Poupá-lo-ei como um homem poupa seu filho que o serve. Malaquias está tratando aqui de quem tem Deus no coração, e mesmo fraquejando, porque nenhum de nós somos perfeitos, vamos fraquejar, vamos muitas vezes estar claudicante na caminhada, cai aqui, levanta ali, levanta aqui, cai acolá, mas Deus sabe da nossa estrutura. Ele não procurou super mulheres maravilhas, nem supermans. Ele escolheu os desclassificados, os fracos, como disse Paulo, os rejeitados, aqueles desprovidos de narcisismo, que tem uma autoconfiança, mas que confia somente, tão somente, no poder do Senhor. Segundo o aprendizado, quão fraco e imperfeito era o conhecimento de alguns dos discípulos
sobre o Senhor. Versículo 21 diz assim: ora, nós esperávamos que fosse Ele quem havia de redimir a Israel, mas depois de tudo isso, é já o terceiro dia que tais coisas aconteceram. Meus irmãos, estamos tratando aqui de pessoas que comeram com Jesus, beberam água com Jesus. Não sabemos, como já disse, quantos dias, mas tiveram tete a tete com o Mestre. No entanto, mesmo ouvindo todos os ensinos de Jesus, todas as advertências, estavam com o coração endurecidos. Sabe por quê? Havia uma craca, aquela craca que cria nos animais marinhos, nas tartarugas e baleias. Havia uma craca espiritual no coração destes homens, porque eles estavam esperando, a exemplo do domingo de hoje, um rei que viesse com poder davídico, militar, um poder para tomar a rédea dos romanos e assumir aquela potentosa nação dos dias de Davi, de Salomão, de Josafá, de Uzias, os grandes reis que alargaram as fronteiras, que fazia os filisteus, os amorreus, os midianitas tremerem na base quando se falava do povo israelita. Era essa a expectativa destes homens. Por isso o coração estava empedernido, por isso o coração estava triste. Nós só nos decepcionamos, irmãos, quando esperamos pela coisa errada, e eles estavam esperando pela coisa errada. Jesus não veio para, montado num garanhão puro sangue, entrar destruindo tudo, arrasando com os centuriões e enfim com o imperador lá em Roma. Jesus veio para destruir o poder da morte e principalmente do pecado sobre as vidas destes vassalos que não tinham como se defender desse arqui-inimigo. Mas eles não entendiam isso. É por isso que nos dias de hoje, muitos chamados cristãos, que se aglomeram a milhares em templos suntuosos, estão por aí pelas ruas de Campina Grande, do nosso país e do mundo, frustrados e decepcionados com Deus, porque foram convidados para seguir um Jesus agiota, que dá carro novo a quem o segue, um Jesus que é aquele consultor imobiliário, né? Que dá casa nova a quem ora a ele, um Jesus que é aquele anjo, como é o Cupido, que arruma marido para mulheres encalhadas e vice-versa. Um Jesus que é psicanalista, psicólogo para tirar meu filho da droga. É esse o Jesus que se procuram nas igrejas hoje, aos borbotões e milhares de pessoas, e se frustram, porque não foi com esta finalidade que o Filho de Deus pisou na terra. Não foi para libertar Israel do poder de Roma, mas foi para libertar Israel e todas as nações do poder do pecado. A visão era distorcida, e mesmo ressuscitado e falando com os discípulos lá em Atos, Jesus está dando as últimas instruções. Algum desavisado pergunta: Senhor, será este o tempo em que tu restaura o reino a Israel? Olha, a mente ainda estava cauterizada, porque a nossa mente sempre se volta para o aqui e para o agora. Somos imediatistas, queremos que aconteça já. Se eu não ver, eu não creio. Mas Jesus disse: bem-aventurados que não viram e creram. Não vos compete, olha a cotovelada santa que Jesus dá naquele apóstolo. Não vos compete saber tempo ou época que o Pai reservou para a sua exclusiva autoridade. Mas vão pelo mundo, saiam de Jerusalém, ganhem a Judeia, depois Samaria e vão para os confins da terra. E levem a palavra que liberta do verdadeiro inimigo, que não é César, porque César vai descer à sepultura.
Os juízes do Supremo Tribunal Federal um dia descerão à sepultura, o presidente da República idem, e todos nós também. Mas aqueles que fazem a vontade de Deus permanecem para sempre. A terceira coisa que nós aprendemos, que o Antigo Testamento está repleto dos ensinos sobre a pessoa de Cristo. Versículo 27. E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunhas-lhe o que ao seu respeito constava em todas as Escrituras. O mapa da mina está aqui, meu irmão. Ninguém precisa inventar a roda. Quer conhecer Jesus? Vá para a Bíblia. Onde ele está revelado? O que foi que Filipe fez quando se aproximou da carruagem do eunuco? O eunuco estava lendo lá em Isaías, exatamente o texto que falava do capítulo 53. E o que é que acontece? Filipe pula para a carruagem, a convite do mesmo, e começa a partir de Jesus explicar as Escrituras. Toda a Escritura não precisa nova revelação, ela já está revelada. O que precisa é de iluminação no nosso coração, para entendermos o que aqui está exposto sobre ele. Antes eu não gostava de ler aqueles livros de crônicas, de Levítico, aquela coisa toda, mas se formos com cuidado, com humildade no coração, vamos ver que até naquelas mais enfadonhas genealogias, há muita verdade, muito tutano para o nosso espírito, para nos edificar. Porque nada do que ficou escrito, de Gênesis ao Apocalipse, é desnecessário. Tudo é necessário. E tudo isso trata de Jesus. E foi assim que Jesus disse para aqueles homens: vocês não leram? Além de lerem, ouviram. Mas como eu já disse e continuo a dizer, mesmo a gente lendo, mesmo a gente sabendo que Deus é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia, mesmo a gente sabendo que Ele é o bom pastor e que de nada teremos falta, mesmo sabendo que Ele é torre forte, que Ele é, como diz no Salmo 50, verso 15, invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei, tu me glorificarás. Mesmo tendo consciência de tudo isso, a nossa semente adâmica quer nos levar sempre para a decepção, a desilusão, a descrença, o esmorecimento e, por fim, a desistência de continuar perseguindo, prosseguindo, persistindo na caminhada com o Mestre. E último, e não menos importante lição, o quanto Jesus aprecia ser solicitado pelo seu povo. Versículos 28 e 29, para nós encerrarmos. Quando se aproximavam da aldeia para onde ia, fez ele menção de passar adiante. Mas eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque é tarde, o dia já declina. E entrou para ficar com eles. Jeremias 29, versículo 13 diz: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscarde de todo o vosso coração. Ainda em Jeremias 33, versículo 3 diz: invoca-me, não, esse é o Salmo 50. Citem aí que eu esqueci, Jeremias 33, 3. Anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Jesus se coloca à disposição. Diferente das autoridades humanas, que talvez você nunca vá adentrar na sala do presidente da República, até mesmo do governador, ou quem sabe do prefeito da sua cidade.
essa autoridade do céu e da terra, o Rei dos Reis, está sempre à disposição para aqueles que o invocam. Como disse o salmo que nós citamos, Salmo 50, 15: invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás. Não precisa de amparato, não precisa de fazer todo um cerimonialismo, criar um ritualismo, aquela pirotecnia nababesca que tem sido visto aí e até ridícula. Não, é trancado o quarto, é fechada a porta, é clamar a Ele. O rei Ezequias recebe a visita de Isaías, e nessa visita Isaías sentencia o rei: põe tua casa em ordem, pois morrerás e não viverás. Isaías solta essa bomba, dá as costas e vai embora. Fica o rei, além de só, agora mais com essa sentença de morte. E o que é que ele faz? A Bíblia diz que ele se vira para a parede. A visão da parede não é nada atrativo, a não ser que tenha uma coisa lúdica, uma pintura bonita, né? Um afresco, alguma. Mas com certeza a parede daquele quarto era de pedra, rústica, cinza, ocre. Porque na angústia, na dor, é assim que vemos as coisas. Não há hotel 5 estrelas, não há banquete que seja palatável para quem está na dor, na decepção, no descrédito. Se vira para a parede, se desliga do que está à sua volta e clama a Deus, que é o que Ezequias faz. O profeta ainda não tinha cruzado os portões do jardim, quando o mesmo Deus que manda ele sentenciar de morte, diz: volta lá, e diz que a sentença está revogada, porque eu ouvi o clamor de quem se volta para mim. É isso que o texto nos ensina. E esses homens, Jesus, vamos dizer num linguajar nosso, Jesus deu uma de difícil. Não porque Jesus não soubesse o que ia acontecer, Jesus sabia. Mas Jesus queria que aqueles homens, eles mesmos se descobrissem, porque nós não sabemos quem nós somos. É preciso que Deus dê uma instigada, é preciso que Deus dê uma esticada ou uma espremida muitas vezes, para que nós nos descubramos a nós mesmos. Não que Deus precise disso para saber alguma coisa, Ele já sabe. E o coração daqueles homens, como eles vão dizer mais tarde, bem que quando ele falava das Escrituras, expunha-nos as Escrituras, o nosso coração ardia. Jesus queria ouvi-los. Fica conosco, Senhor. Fica. Parecia estranho para eles. Eles não tinham reconhecido ainda Jesus. Os olhos deles ainda não tinham sido abertos àquela realidade divina. Mas a presença de Jesus já era confortável, já era alentadora, já era suficiente. E era mais do que concebível convidar um estranho para entrar e ficar com eles em suas casas. Porque quando não estamos com Jesus, irmãos, estamos sós. Podemos estar no meio de uma multidão, podemos estar no mais nababesco dos lugares da terra. Sem Jesus não significa nada, porque tudo acaba. Vou dizer como diz o Matuto, tudo enfara. Sabe o que é enfarar? É a gente comer e se abusar. Bacalhau é gostoso, eu amo bacalhau.
Mas se comer 1 quilo, não vai conseguir comer 1,5 quilo. Abusa. Eu estou arrepugnando esse negócio. Em 2014 eu ganhei uma viagem ao Caribe, num cruzeiro. Eu e a minha esposa. Passamos 7 dias dentro de um cruzeiro. No alto mar, lá no Caribe. Coisa tudo de primeiro mundo. Não vou nem detalhar. Acreditam que na quinta-feira daquela semana eu estava ansioso de comer cuscuz com ovo, porque eu estava sentindo falta? Sabe por que eu estou dizendo isso? Porque tudo acostuma. O indivíduo está ansioso para ir buscar o carro na agência, o carro zero. Aquele cheirinho que é proposital, que eles já botam aquele cheirinho para mexer com o nosso subconsciente e desejar aquilo, né? A dopamina subir e o cara dizer, sensação boa. Com 3 meses você já está acostumado. Nem sentir o cheiro, sente mais. Os outros sentem, você não. E quando tem boleto a perder de vista, aí é que fica difícil. Quando olha de manhã na garagem, vê o carrão, mas está lá dentro o boleto. Sem Jesus, meu irmão, não importa. Por isso esses homens suplicaram, fica conosco. Que nesta manhã aprendamos esta lição. Se estamos na luta, se estamos no aperto, o assunto não tem que ser derrota. Não estou falando de triunfalismo. Não estou aqui com a teologia da confissão positiva, de jeito nenhum. Mas em vez de estar chorando pitanga, fazendo como o salmista no Salmo 42, fazendo de lágrima alimento, faça do Espírito Santo o sustento da sua alma. Porque lágrima não alimenta ninguém, é apenas água salgada. O muito que pode é lhe reidratar, mas está desidratando porque está saindo. Aprenda de Jesus. Sua perspectiva não tem que ser material, minha perspectiva não tem que ser o já, o agora. Que seja no reino. E este reino está prometido, que se aqui teremos lutas e aflições, um dia teremos uma eternidade de glória. E que se quisermos conhecer mais de Jesus, não precisamos de nada mais, nada menos, do que a Bíblia aberta. E humildemente, debruçados sobre ela, aprendermos sobre este ser maravilhoso. E por fim, aonde você estiver, no carro, na cozinha, no quarto, no banheiro. Tem gente que diz, não, no banheiro, não, é no banheiro. Em qualquer lugar onde você estiver, a audiência já é certa com ele. A senha de acesso é só dizer, Senhor, escuta-me. Senhor, tem misericórdia de mim. Senhor, estou aqui. Aprendamos isto. E com estes 2 discípulos, nessa caminhada que ainda estamos para chegar em Emaús, estas léguas tiranas que temos como os tropeiros da Borborema na célebre música da letra de Raimundo Asfora, cantada por Luiz Gonzaga. Que trilhemos estas léguas ainda que nos resta, com a perspectiva de que a nossa vitória é no céu. A nossa eternidade é lá. Aqui somos passageiros. Aqui somos apenas transeuntes, que um dia todos seremos apenas saudade. Para os mais íntimos, porque por mais afastado, com poucos dias esquece. Que Deus nos abençoe. Que Deus nos conceda uma semana, sabendo que estamos no caminho de Emaús, de decepção, de tristeza, de angústia, mas que temos um companheiro que quando fala, a chama da fé volta a arder em nossos corações. Que Deus nos abençoe.